Olá, senhores e senhoras do segundo ano do Colégio Militar de Pirenópolis. Estou gravando essa aula porque eu não poderei estar aí ao vivo com vocês. Então, essa é a explicação do conteúdo que nós teremos aí ao longo dessa semana, que é sobre análise combinatória. Então, na aula de hoje eu vou dar uns conceitos básicos aí e algumas definições e resolver alguns exemplos também sobre o princípio fundamental da contagem, também conhecido como o princípio multiplicativo. Então, primeiro, o que é análise combinatória? A análise combinatória é um ramo da matemática que permite resolver problemas envolvendo contagem, como o número de possibilidades de ocorrência de um evento, o número de subconjuntos de um conjunto finito, mas sem que seja necessário recorrer à contagem direta. Em outras palavras, sem enumerar seus elementos. Basicamente, a análise combinatória ajuda a gente a entender algumas mudanças que ocorreram em nossas vidas, né? Sem que a gente tenha parado para pensar, como, por exemplo, por que aumentou um algarismo no número do nosso celular? Por que acrescentou-se aquele dígito 9? Por que algumas placas, né, as placas dos carros e motos, elas sofreram essa alteração, né? Nós temos aí a nova placa, que é a placa Mercosul. Por quê? O que a mudança de uma letra, o aumento, o acréscimo de uma letra ou de mais um caractere ali na placa resultaria? Por que essas mudanças? Então, a análise combinatória vai ajudar a gente a entender um pouco dessas mudanças, do motivo pelo qual essas mudanças aconteceram. Quais são os problemas mais frequentes que nós iremos estudar? Basicamente, dois tipos: demonstrar a existência de conjuntos finitos e contar e classificar os subconjuntos de um conjunto finito, principalmente esse segundo, contar e classificar os subconjuntos de um conjunto finito. Embora a análise combinatória disponha de técnicas gerais que permitam atacar alguns problemas, é verdade que a solução de um problema de análise combinatória exige quase sempre engenhosidade e a compreensão plena da situação descrita pelo problema. Em outras palavras, apesar de nós conhecermos algumas fórmulas que nos permitem calcular e resolver alguns problemas, as fórmulas por si só não são suficientes para que a gente resolva. Nós precisamos ter uma boa interpretação e, às vezes, até certa engenhosidade mesmo para criar, articular o nosso conhecimento matemático na resolução de alguns problemas. Então, a primeira técnica matemática que aprendemos nos tempos de criança é a contagem, né? Em outras palavras, enumerar os elementos de um conjunto de forma a determinar quantos elementos ele possui. Então, essa é a primeira técnica que nós vamos aperfeiçoar para o cálculo, para o estudo da análise combinatória, que é a técnica de enumerar e de quantificar, determinar quantos elementos um determinado conjunto possui. Para isso, então, nós temos o princípio fundamental da contagem, que nós também chamamos de princípio multiplicativo, justamente por causa da operação que é utilizada para resolver. Então, ele é a ferramenta básica para a gente resolver boa parte dos problemas. O princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que é o quê? Se for falar a definição dele, nós poderíamos dizer que ele vai aparecer quando nós tivermos a seguinte situação ou uma semelhante a essa. Imagine que você tenha que tomar uma decisão, que nós vamos chamar de D1, e que essa decisão ela pode ser tomada de X maneiras, de uma quantidade infinita de maneiras, e você também tem uma segunda decisão, chamada de D2, que pode ser tomada de Y maneiras, quer dizer, de uma outra quantidade de formas diferentes. Então, para calcular o número total de maneiras de se tomarem essas duas decisões em conjunto, é você multiplicar o x pelo y, as duas quantidades. É difícil, né? Complicado entender essa definição. Para isso, então, nós temos alguns exemplos aqui para compreender melhor.
Primeiro exemplo, numa sala há 3 homens e 4 mulheres. Então, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres seriam aquelas duas decisões que nós comentamos ali anteriormente. 3 homens é a quantidade de formas que eu posso decidir, né? E 4 mulheres é a quantidade de formas, né? A quantidade de mulheres que eu poderia decidir para escolher. Escolher o quê? Escolher de quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher. Como assim? De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que ele nos diz? Que se nós tivermos duas decisões, ou seja, nós temos que escolher primeiro um homem e a nossa segunda decisão é a escolha de uma mulher. Então, nós podemos resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. O que nós teremos? Eu tenho quantas formas de escolher um homem? 3. Por quê? Porque são 3 homens. Então, eu coloco 3 vezes. Eu tenho quantas formas de escolher uma mulher? 4. Por quê? Porque são 4 mulheres. Então, eu pego a quantidade de formas que eu posso tomar a primeira decisão, vezes a quantidade de formas que eu posso tomar a segunda decisão, multiplico e eu tenho, então, a quantidade total aí de casais diferentes. De quantos modos é possível selecionar um casal homem e mulher? De 12 formas diferentes. 12 modos diferentes. Então, perceba que nós não enumeramos, nós não colocamos ali quais são esses 12 modos diferentes. Nós apenas calculamos. Se fosse preciso, se fosse necessário, então nós temos aí um segundo exemplo. No exemplo 2, nós temos quantos são os números de 2 algarismos que podemos escrever com os algarismos 3, 5 e 8? Então, primeiro é importante a gente ter em mente a diferença entre números e algarismos. É muito importante para que a gente possa responder e resolver boa parte dos exercícios que tratam sobre análise combinatória e essas combinações. E aí nós vamos para o quadro aqui para entender primeiro, antes de responder aquele exemplo, qual é a diferença entre algarismos e números. Se você puxar pela sua memória, você vai lembrar da palavra algarismos quando você estudou os algarismos romanos. Mas essa palavrinha, algarismos, ela significa nada mais nada menos do que símbolos. Então, quando você estudou lá os algarismos romanos, lá eram símbolos romanos. São símbolos utilizados para representar determinada coisa. Naquele caso, os números, né? Nós utilizamos símbolos que representam números. Algarismos, então, os nossos algarismos, os chamados algarismos indo-arábicos, né? Eles são apenas 10. Nós só temos 10 símbolos para escrever todos os números que nós conhecemos. Quais são os símbolos? Quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos apenas estes algarismos. Conta de novo que você vai ver que é 10. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são eles? Esses que eu escrevi. Apenas 10 algarismos. Com estes 10 algarismos apenas, nós conseguimos escrever qualquer número. O que viria a ser número, então? Número é aquilo que dá a ideia de quantidade. Então, essa é a diferença básica entre algarismos e números. Os algarismos são apenas símbolos, enquanto os números representam quantidades. Por exemplo, você for escrever o dia de hoje, em que eu estou gravando essa aula para vocês. Para escrever a data de hoje, nós utilizamos 2 algarismos, 2 símbolos, para representar o número 31, que representa a quantidade de dias do mês de agosto. Então, o número 31 ele é composto por 2 algarismos.
pelo algarismo 3 e pelo algarismo 1. Também utilizamos dois algarismos para representar a quantidade de meses que já se passaram esse ano. Já se passaram 8 meses, nós estamos no mês 8, e nós combinamos, então, o algarismo 0 com o algarismo 8, o símbolo 0 com o símbolo 8, para escrever o número que indica a quantidade de meses. O número que indica a quantidade. E também escrevemos o ano, 2020, utilizando dois algarismos também, o símbolo 2 e o símbolo 0, para representar o número 2020, que representa a quantidade de anos que se passaram depois da vinda de Jesus Cristo. Então, números são aqueles que representam quantidades. Nós temos quantos números? Infinitos. Desde os negativos aos positivos, nós temos uma infinidade de números. Enquanto os algarismos, nós temos apenas 10 no sistema de numeração indo-arábico, né? Nos algarismos indo-arábicos. Então, feita essa consideração, nós vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos fazer uma nova leitura, então, agora sabendo dessa diferença entre números e algarismos. Quantos são os números de 2 dígitos que podemos escrever com os algarismos 3, 5 e 8? Bom, número lembra que representa quantidade, né? E algarismos é só algarismo 3, 5 e 8. Números de 2 dígitos, eu estou querendo dizer, por exemplo, né? Se a gente fosse escrever, até para uma melhor interpretação desse problema, nós podemos escrever aqui, ó. Quais são os números? Aqui está perguntando quantos. Eu vou escrever primeiro quais, para a gente entender, então, o princípio fundamental da contagem. Nós vamos primeiro enumerar, para depois você verificar que a quantidade calculada pelo PFC, pelo princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, é o mesmo. Então, nós temos, escrevendo números de 2 dígitos com aqueles algarismos, nós podemos escrever 33, que eu não disse que esses dígitos precisam ser diferentes. Então, nós temos 33, nós podemos escrever 35, olha só, é um número de 2 algarismos, número de 2 dígitos, que indicam a quantidade, eles são 38, posso escrever os que começam com 5, 55, 53, 58. Posso escrever também os que começam com 8, 88, 83 e 85. Claro que como eles são poucos, né? Apesar de serem 9, eles são poucos e é possível de nós enumerarmos. Mas qual é a lógica, então, do princípio fundamental da contagem? Se nós fôssemos resolver, né, pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, o que nós temos, então? Como são 2 dígitos, né? Então, eu tenho 2 decisões para tomar. Para cada uma das decisões, para cada escolha de um algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso escolher primeiro o 3, ou se eu quiser, eu posso escolher o 5, ou ainda o 8. Então, eu tenho 3 maneiras de fazer a minha primeira escolha do algarismo. E para cada uma dessas 3 maneiras que eu tenho outras 3 para escolher o segundo algarismo, porque eu posso repetir. Ali no problema não pediu números com dígitos diferentes. Então, eu tenho 3 maneiras para o primeiro algarismo, 3 maneiras para o segundo algarismo. Multiplicando, eu vou encontrar, então, 3, ou melhor, 3 vezes 3, 9 números que nós podemos escrever utilizando aqueles 3 algarismos. E veja bem que é exatamente 9, porque nós conseguimos enumerar cada uma dessas 9 possibilidades, cada uma dessas 9 maneiras diferentes. Então, a interpretação é a seguinte: para cada número que eu escolho, por exemplo, quando eu escolho 3, eu tenho outras 3 escolhas, né? Então, basta que eu multiplique essa quantidade de maneiras que eu tenho para cada decisão.
Essa era aquela definição que nós lemos lá atrás. Então, passando para o próximo exemplo, nós temos aí o exemplo de número 3. De quantos modos 3 pessoas podem sentar em 5 cadeiras colocadas em fila? Então, como nós podemos organizar esse problema? Reparem que essas 3 pessoas, elas têm 5 cadeiras colocadas, né, para escolher em qual sentar. Então, é claro que uma pessoa precisa tomar uma decisão. A primeira pessoa que for tomar a decisão para se sentar, ela vai se deparar com 5 maneiras de se escolher. Então, mais uma vez, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos a primeira pessoa, ela vai ter à sua disposição 5 cadeiras vagas para poder escolher. A partir do momento que a primeira pessoa escolheu a sua cadeira, quando a segunda pessoa fizer a sua escolha, ela já não terá mais 5 maneiras de realizar essa escolha, porque a primeira pessoa já haverá sentado em uma cadeira. Portanto, a segunda pessoa tem apenas 4 cadeiras para escolher, enquanto a terceira pessoa tem apenas 3, tendo em vista que as 2 primeiras já estão sentadas, só lhe sobraria 3 cadeiras para escolher. Multiplicando tudo isso, então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, haveria, então, 60 modos em que essas pessoas poderiam escolher e se sentar ali de forma diferente. Com base nesses exemplos que eu respondi para vocês, vocês vão realizar aquela atividade que eu deixei disponível para vocês lá no GR8, que é essa aqui, foi elaborada por esses professores, e é uma atividade dessa semana apenas, do dia 1º de setembro ao dia 4 de setembro. Você deve registrar no seu caderno o regime especial de aulas não presenciais e o período em que essa atividade foi aplicada, do dia 1º de setembro ao dia 4 de setembro. Eu gostaria que vocês realizassem as tentativas aí do número 1 ao número 5, que foi o que eu dei uma base aqui através dos exemplos, para que vocês tivessem condições de responder. Essa de fatorial, e em seguida eu explicarei nas próximas aulas que nós teremos, se Deus quiser. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.